Deixa eu pedir para você, fica em pé, fica. Ariel, vai aprendendo como é que faz aqui, Ariel. Levanta a mão na direção do pastor e fala: Pastor José de Oliveira. Queremos ouvir. Glória a Deus. Bom, já que vocês falaram, pode sentar. Eu tenho um aviso para dar antes de entrar na mensagem. O sábado que vem seria o sábado que nós iremos fazer o sábado missionário, mas nós não vamos fazer o sábado missionário, tá, gente? Nós vamos fazer esse trabalho no domingo e na quinta-feira com o pastor Décio Martini, lá de Moçambique. O sábado que vem nós vamos fazer 12 horas de clamor, 12 horas de oração. A necessidade da igreja agora é orar, oração. Nós vamos orar das 6 horas da manhã até as 18 horas da tarde ou da noite, alguns gostam de falar à noite. Nós vamos separar em períodos de 1 hora. Os líderes de grupo estarão na frente da oração, os diáconos, presbíteros estarão na frente da oração, e você vai escolher um horário para estar orando. A única coisa que eu quero pedir é que no último horário, que vai ser das 17 às 18, Micaela, vamos colocar o imerso em graça. E eu gostaria que os irmãos estivessem aqui para a gente fazer o encerramento do dia de clamor junto com o imerso em graça. Amém, irmãos? Amém? Nós vamos vencer essa luta, gente. Nós vamos vencer. E deixa eu falar, antes de eu entrar na mensagem também, deixa eu contar um testemunho para vocês. Na segunda-feira passada, eu fui no médico do infectologista. O médico infectologista da equipe era o infectologista, dermatologista, vascular, que mais, Lígia Sérgio? Só. Desses médicos, seria o médico que iria me dar alta, né? Eu corri o risco de a qualquer momento ir lá e eles falar para mim assim: não, nós vamos te internar. Mas graças a Deus, a última vez que eu fui lá, ele sentou comigo, deu aquele sorrisão, falou para mim assim: rapaz, você está com a cara boa. Eu falei: obrigado. Ele falou para mim assim: eu lembro a primeira vez que eu te vi. Eu falei: doutor, a primeira vez que o senhor me viu, eu estava com 20 feridas. Eu tive 24, viu, gente? Eu estava com 20 feridas. Não tinha como eu estar com a cara boa, sentindo dor. Aquelas feridas vazando água, vazando sangue, vazando pus. Essa é a nossa composição, viu, gente? Água, sangue e pus. E ele falou para mim, examinou, olhou e falou assim: você está bom. Seus últimos exames não deu infecção. E também não apareceu a presença da bactéria, então eu vou te dar alta. E me deu alta. Mas aí eu saí todo felizão, saí todo felizão. Quando eu saí da porta do hospital do servidor, alguém falou atrás de mim assim: ei, está todo felizão falando sozinho? Compartilha. Quando eu olhei para trás, eu vi uma mulher toda capotada. Não estava frio daquele jeito para ela estar capotada do jeito que estava. De máscara. Vocês lembram da Rosimeire Pereira? Uma que veio aqui uma vez no meu aniversário, que falou da unção de Manassés, dos Oliveira, tal. Todo mundo ficou aí. Vocês lembram, né? Ela tem aquele jeito, mas Deus usa ela de um jeito assim tremendo. Tremendo. Né? O pessoal ficou, porque ela tem esse negócio da unção de Manassés, a unção de José, a unção dos Oliveira. Quando eu virei para trás, eu fui, dei um abraço nela, ela me deu um abraço, e ela falou para mim assim: conta para mim o que foi que aconteceu. Eu falei: eu tive alta. E ela falou para mim assim: eu fui a primeira pessoa que você encontrou para falar, né? Porque eu tenho algo de Deus para falar para você. Esse processo que você passou, ela falou desse jeito assim: foi o preço da chamada. Vocês sabem que eu venho questionando a Deus desde outubro do ano passado. Eu venho questionando, né? O porquê. É o preço da chamada. Quando eu fiquei sabendo que você estava desse jeito, eu fui orar, e o pai, ela fala assim, o pai, Yeshua, falou para mim: não esquenta a cabeça não. Ele precisa passar por esse processo. Depois ele vai ficar bom.
Então eu nem me esquentei com você, nem me preocupei, nem quis ir na tua casa te visitar, porque Yeshua falou para mim que era um processo que você ia passar. E ela falou desse jeito para mim assim, ele precisava te parar, para você passar por esse processo de purificação. Se fosse no braço você ia parar? Eu falei não. Se fosse nas costas você ia parar? Eu falei não. Se fosse nos dois braços eu ia dirigir com os dentes. Então ele colocou aonde? Na perna. Que nas pernas eu não ia conseguir. Fui obrigado a ficar em casa. E ela falou assim, ou você, mas por que tudo isso? Ela falou para mim assim, porque vai começar um novo ciclo para a sua vida e para a de refúgio. E ela não sabia de nada, que a gente está saindo para mudar, nós estamos mudando, não sabia de nada. Vai começar um novo ciclo para o pastor e para a de refúgio. Então foi necessário Deus fazer isso para você parar. Aí eu falei assim, poxa, mas precisava colocar 24 feridas na minha perna. Aí ela olha para a minha cara e fala assim, para de reclamar. Olha o tanto de coisa que você teve e está vivo. Em vez de reclamar, glorifica. Rapaz, aí eu peguei, quando eu fui para o metrô, eu falei assim, Deus, o Senhor ficou me esperando na porta do hospital? Que Deus ficou me esperando na porta do hospital, não ficou? Para tirar minhas dúvidas, minhas indagações. E eu estou aqui. Estou com as cicatrizes, ficaram. Mas estou bem, graças a Deus. E começa um novo ciclo para a minha vida e para a de refúgio. E o Senhor, eu quero continuar aquela conversa que nós tivemos no domingo passado. Eu coloquei um tema na mensagem, o tema da mensagem que eu coloquei foi conhecendo o inimigo. E eu quero falar para você que você gostando ou não gostando, eu vou pregar do mesmo jeito. E se você gostar do que eu preguei, bem, se não gostar, problema seu. Mas eu vou falar exatamente aquilo que Deus mandou falar e você recebe se quiser. Se não quiser, não recebe. Porque tem pessoas que não recebem. Teve uma irmã há muito tempo que eu preguei, e ela ligou para outra, assim que chegou em casa, e falou para a outra assim, que ela tinha conversado com a outra à tarde, tomando um café. E ela falou assim, você ligou para ele, você falou o que nós conversamos. Porque ele falou exatamente, a conversa que nós tivemos, ele pregou em cima do púlpito. Ela preferiu acreditar que a outra que a outra falou para mim, do que acreditar que Deus estava me usando. Então as pessoas hoje estão desse jeito, as pessoas estão incrédulas. Eles acham que a gente pesquisa as coisas deles na internet, que o marido ligou, que a mulher ligou. Então você, aceitando ou não, eu vou pregar do mesmo jeito. Ah, mas eu não quero congregar com o pastor Zezinho, também fique à vontade. Mas se você aceitar essa palavra, Deus tem algo muito forte para falar para você. A mensagem eu coloquei o tema assim, conhecendo o seu adversário. Como é que é o tema? O texto base está lá em Efésios capítulo 6 e o versículo 12. E depois o Sofi, 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 8 depois. E fala assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vírgula, vigiai, vírgula, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, que o diabo é? Adversário, bramando como leão, buscando alguém que possa. Em outras versões está escrito assim, destruir. E eu estava pensando, essa madrugada eu acordei, fui, orei um pouco, estava frio, então não orei muito, orei uns 5 minutos só. E depois, quando eu fui deitar, o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração. E o que o Senhor ministrou no meu coração foi,
Mais ou menos isso, ó, no esporte, futebol, vôlei, luta. Antes de um grupo ou uma pessoa encarar outra, ele vai fazer o quê? Estudar. Ele vai ver vídeos. Para ver o quê? Para ver os pontos fortes, os pontos fracos do adversário dele. Tem que ver aonde eles costumam errar. Não é isso? Para ver onde costuma errar. De repente o camarada tem uma panturrilha que dói muito, então o lutador vai ver aquilo ali e vai chutar exatamente em cima do lugar. No futebol, em qualquer esporte, eles vão assistir um vídeo, vão assistir 1, 2, 3, 4 vezes, para ver todo o ponto fraco que ele tem. E eu vou falar uma coisa para você. Talvez você nunca ouviu falar isso, mas eu vou falar agora. Muita gente ouviu falar isso há 20 anos. Tipo Carlos Henrique, mais de 20. Jorge também, mais de 20. Eu vou falar assim, ó. Todo o ser humano tem um monstrinho no porão. E esse monstrinho no porão é o seu ponto fraco. Todo mundo tem ponto fraco. Sabe aquela pessoa que parece tão sóbria, tão legal? De repente você vai pisar no pé dele, ele vai te chamar no rodo, porque o ponto fraco dele é esse. Tem camarada que não pode ver, como diz os mais antigos, um rabo de saia, né? O ponto fraco dele é esse. E o inimigo das nossas almas, ele sabe exatamente qual é o nosso ponto fraco. Mas essa noite, nós não podemos negar que existe uma batalha espiritual acontecendo nesse exato momento. Nós não podemos negar que todos nós, estamos envolvidos em uma guerra espiritual. Lá em Mateus 16, 18 vai falar assim: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então significa o quê? A igreja está em constante guerra contra o adversário. Você talvez não percebeu isso, mas nós estamos em guerra. Talvez você é o tipo do crente que vem para o culto, senta, vai embora, e você não se importa, não se incomoda com nada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa que nós precisamos entender. Coloquei, precisamos entender como o nosso inimigo ataca, para podermos contra, eu cansei de apanhar, agora eu quero bater. Porque ele trabalha mais ou menos assim, lembra de Eva? Gênesis capítulo 3, o versículo 4 e 5 vai falar assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o que é bem e o que é mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu dela. O diabo, ele tirou Adão e Eva do paraíso. Satanás, ele tirou o direito de Adão e de Eva da imortalidade. Com uma arma mais ou menos assim. Ele não te obriga, mas ele te induz a fazer aquilo. Ele não vai falar assim: você tem que fazer, ou você faz, ou eu te mato, porque ele não pode passar por cima do livre-arbítrio. Quando você vê lá em Gálatas as obras da carne, tudo aquilo que aparece ali é coisa nossa, é sentimento humano, mas é ali que ele trabalha. E uma das armas dele é induzir você ao erro, ao pecado.
Não vai falar assim, não, se você não sei o que, eu vou te encher disso. Não, 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 não. Ele vai te induzir ao erro. Eu coloquei assim, uma das doenças da igreja nos nossos dias, nesses dias de hoje. Você vai perguntar, a pessoa chega para você e fala assim, pastor, eu não vim para o culto porque, não sei, eu estou meio esquisito, eu perdi a vontade, eu perdi a alegria. Davi fala para Deus assim no Salmo 51, torna a me dar a alegria da tua salvação. E uma das armas que o inimigo tem usado nos nossos dias de hoje para matar as pessoas é a frieza espiritual. Quantos crentes aqui, que estão aqui, vou usar outrora, Deus te usava, outrora, você era envolvido com todos os trabalhos da igreja, outrora, você era o primeiro que chegava, o último que saía, outrora, você cantava com uma vontade tão grande, outrora, e hoje, como é que você está? Hoje você vem para o culto arrastado, isso quando vem para o culto, porque muitas vezes você nem vem para o culto, e quando pergunta para você por que você não vem para o culto, você fala, não sei, é porque eu perdi a vontade de ir para o culto, como se o culto fosse meu, como se o culto fosse do Carlos Henrique, o culto é de Deus. Você está com débito com Deus. Você não está com débito comigo, você está com débito com Deus. E a frieza espiritual acompanhada da depressão também é uma coisa terrível, né? Por que você está assim? Não sei. Por que você está chorando? Não sei. Por que você não está mais indo para os cultos? Não sei. Se eu falar para você que Jesus está aqui para te curar, se dá uma glória. No Salmo 42:5 vai falar assim, Salmo 42:5. Por que está abatida a minha alma? O salmista está falando assim, minha alma está doente. Minha alma está doente. Porque se perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Na salvação da sua presença, essas crianças são pentecostal, né? Oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde, irmão, e desde o pequeno monte. O salmista chega e fala assim, ei, a minha alma está doente. Talvez tem muita gente aqui essa noite com a alma doente. Aí você fica com aquele saudosismo. Antigamente eu levantava, Deus me usava no mistério. Eu profetizava, eu marchava. Assim diz o Senhor, Deus me usava. Eu não conseguia ficar em casa de jeito nenhum. Eu tinha que estar na igreja, eu tinha que estar na presença de Deus. Mas hoje, o primeiro passo para Deus mudar a história da sua vida é você reconhecer que enquanto você ficar com essa ladainha, porque o pastor lá da vila tal, porque o pastor daqui, porque não sei quem, porque não sei o que, você não vai mudar. O primeiro passo para Deus te restaurar essa noite é você bater a mão no peito e falar assim, eu preciso mudar. Eu preciso voltar a ser o que eu era. Eu preciso, Senhor, me quebra como aquele vaso, me quebra e me faz um vaso novo. É a primeira coisa. Para de historinha. Eu tenho um irmão que eu não vou falar o nome dele, porque provavelmente ele está assistindo o culto. Teve um dia, já contei essa história várias vezes, o Carlos Henrique também, o Jorge já ouviram várias vezes eu contar essa história. Moleque é bicho terrível, não é?
Criança é bicho terrível. E teve um dia que eu peguei umas bolinhas de gude, um estilingue. Sabe aquelas bolinhas que a gente chamava de bulicão? Quem já jogou bolinha aí? Bola de gude. Eu era bom naquilo, hein? E eu peguei um estilingue e peguei uma bolinha daquela, um bulicão. Eu pegava as bolinhas e jogava para cima. E fazia assim. Aí eu via cair lá na casa dos vizinhos. Pei, 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 pei. Aí teve uma hora que eu peguei. Ela foi tudo que sobe. E ela veio no para-brisa do carro do meu pai. Pá! Os para-brisa de hoje tem um plástico, né, dentro dele. Uma película. Mas os de antigamente não, eles trincavam tudo e faziam. Eu peguei, quando eu vi que o vidro quebrou, eu peguei o estilingue, coloquei no bolso. O Tuco, seu irmão, fala assim: tem sempre alguém que vê. Você acha que ninguém viu? Uma das coisas que o diabo faz com a gente, uma arma que ele tem, é a acusação. Você chega no culto que nem esse, quando você vai tentar dar glória a Deus, um te abraça e fala assim: não dá glória a Deus não. Eu vou usar a irmã Cotinha, ela vai revelar a sua. Porque o diabo também revela, viu, gente? Eu já vi endemoniado olhar para a cara da pessoa. Você não, porque você é assim, 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 assim. Quando eu entro dentro do quarto que eu vou deitar, o meu irmão chega em mim, bate em mim e fala assim: eu vi. Eu estava escondido atrás da caixa d'água te olhando. Mas não esquenta a cabeça não. Esse vai ser o nosso segredo. Fala. Na hora de comer ele falava assim: você não quer me dar a sua mistura? Já era tão pouquinho. Era uma casa com 10 pessoas. E eu não vou dar não. Ele: poxa, você esqueceu que nós temos um segredo? Comprei um sapato novinho, nem usei, estava na caixa. Ele foi lá e pegou e colocou no pé. Bonito, né? Olha. Ainda bem que a gente tem um segredo. E meu pai começou a perceber. Meu pai falou assim: vem cá, está acontecendo alguma coisa? O nome é legalidade. Se você dá legalidade, talvez você está nessa frieza espiritual tão grande na sua vida, não dá mais glória a Deus, não testifica mais. Cultos da semana, esquece. Isso é para besta. Culto da semana é para trouxa. Sabe por quê? Por causa das legalidades. E o meu irmão me judiou, usou terno meu, usou coisa minha. Porque nós tínhamos Qual o segredo que você tem com o inimigo? Que ele sabe, ele viu. Ele estava lá, foi ele que te induziu. E agora quando você chega aqui, você tenta abrir a boca para dar uma glória a Deus. Não. Nós temos um. Fala para esse crente que está do seu lado aí hoje. Fala: hoje é o dia de tirar toda a legalidade. Oi, esse glória a Deus aí foi por causa da palavra. Tem mais um glória a Deus por causa da palavra? Em Apocalipse 12:10 vai falar assim: eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder de Cristo, porque já o acusador o que ele é? Dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus, olha aí, ó. Você fala aquele palavrão, querido.
E ele chega para Deus e fala assim: não, você não vai abençoar ele não. Não pode. Você comete aquele pecado, gente, o pecado tem que doer, viu, gente? O pecado não pode ser motivo para glorificar, para ficar feliz, não. O pecado tem que doer, porque se o pecado não doer, não tem perdão, gente. Não tem como pecar e ficar rindo. Não tem como. Se faz isso, não tem o Espírito Santo de Deus na vida. O pecado tem que doer, o pecado tem que feder, o pecado tem que dar nojo. Aí teve um dia que eu não aguentei. Eu não sei o que ele veio me pediu, eu falei: não vou dar. Se você não dá, eu vou contar o nosso segredo. Eu não aguentei. Eu levantei e chamei ele no rodo. E ele correu e falou para o meu pai assim: pai, deixa eu te contar. Sabe o vidro do seu carro? Foi ele que quebrou. Meu pai: foi você, Zé? Eu falei: foi. Ele pegou o Chico Doce, que era um pedaço de borracha que ele tirou de debaixo do sofá. Sabe aquelas borrachas de sofá? Aquilo é pneu, não é? Me chamou lá no quarto e falou assim: olha, você sabe que eu vou ter que te punir, né? Eu falei: eu sei. Foi a melhor surra que eu ganhei até hoje. Fiquei cheio de marca nas pernas, nas costas. Aí minha mãe vem com um negócio chamado metiolate. Para. Aquilo lá quem inventou foi Satanás, gente. Quem tem mais de 40 anos aí sabe o que eu estou falando. A alma saía e até o céu, no inferno voltava. Mas sabe por que a surra foi boa? Porque eu confessei. A partir da hora que eu confessei, eu tirei a legalidade. Ele não tinha mais legalidade sobre a minha vida, não podia mais me acusar de nada. Paguei o preço. Está disposto a pagar o preço? Está disposto a pagar o preço? Você vai olhar na cara do pastor com seus olhinhos lacrimejando e eu vou falar assim: eu estou te disciplinando por tempo indeterminado. Você vai pagar a disciplina. Mas depois ele não vai ter nada para te acusar. Bora? Bora na palavra? Bora na palavra? Uma coisa que ele faz, gente. Preguei. O fogo caiu. Teve batismo com o Espírito Santo. Foi um culto tremendo. Assim que eu chego em casa, o telefone toca. Eu peguei o telefone e o irmão falou do outro lado assim: você está pensando que você é o quê, cara? Hoje, você está falando com quem? Com você! Você pregou aquilo para me atacar. E vocês sabem que eu sou folgado, né? Eu falei: por que você não conversa comigo olhando na minha cara, em vez pelo telefone? Vem aqui em casa, marca um lugar para a gente se encontrar. Aí ele falou assim: não, porque ela deve ter falado alguma coisa para você. Sabe uma coisa que Satanás faz agora? Nesse exato momento tem demônios. Pastor, tem demônios dentro do culto? Entra, gente, entra. Entra. Alguns entram sozinhos, acompanhando a pessoa. Outros entram dentro da pessoa. E senta: vem aqui, Paulo. Vem cá, vem cá, vem cá. Você é mais baixo que eu, né? Vem cá. Você não percebe, mas não ouve ele não. É tudo mentira. Está pregando para você. Sua mulher falou com ele. É para te atacar.
Quantas vezes você está pregando e a pessoa está no celular? Ai, Jesus. Ele rouba a palavra. Alguns sentam do lado da pessoa com os 2 dedos e faz isso, ó, no ouvido, ó. Não ouve a palavra. Sabe aquilo que eu falei? Você querendo ou não, eu vou pregar e eu não estou preocupado. Teve um que passou por aqui, graças a Deus foi embora, que falou para mim assim: se o pastor continuar pregando, batendo em cima de pecado, essa igreja nunca vai lotar. Eu falei: não estou preocupado com isso. Um dia eu vou chegar lá no céu e o Senhor vai me cobrar, porque você não pregou. Você precisa saber do que está acontecendo na tua vida. Deus está falando com você. Ei, psiu. Jesus vai falar assim para os discípulos na parábola do semeador. Capítulo 8, versículo 11 vai estar assim: essa, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8 e 11. Se os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Ouvem. Depois vem quem? O diabo. E tira-lhes do coração a palavra, para que não salve crendo. Quem vem e rouba a palavra? Quem foi que roubou a palavra do irmão que queria brigar comigo? O diabo. Tem pessoa que ouve a palavra e a palavra chega distorcida. Eu falo aqui a palavra. Quando a palavra chega lá no ouvido dele, a palavra chega distorcida. Já passei por isso várias vezes. O diabo, ele rouba a palavra do coração das pessoas. Ei, gente, Jesus quer te levar para o céu. Você pode falar amém? Amém. E Ele pode te levar para o céu ainda hoje. E você tem que estar o quê? Preparado. Vamos correr. Qual a outra arma que Ele usa? A nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha. Quem nunca se pegou pensando besteira? A pessoa faz alguma coisa para você e você vai para casa. Olha o crente, ninguém está vendo, ninguém está. Aí se eu pudesse, eu pegava a faca, enfiava, arrancava as tripas. Por quê? Porque a sua mente... Por isso que Paulo fala assim lá em Efésios 6 e... Deixa eu ver. Efésios 6 e 17. Você tem que colocar o capacete da salvação na cabeça. Você tem que lembrar que você é um crente salvo, porque senão ele faz uma bagunça na tua mente. Talvez você não ouve as vozes, mas ele trabalha dentro da tua mente. As traições, os adultérios, as fornicações, os roubos, os enganos, tudo que é de errado, primeiro nasceu em uma mente, primeiro foi colocado na mente. As rebeliões, as facções, tudo nasceu primeiro na mente. A nossa mente é um campo de batalha. Por isso que você tem que orar, você tem que consagrar, você tem que jejuar, você tem que falar assim: Deus, guarda o meu coração e guarda a minha mente, porque senão ele entra aí, faz uma bagunça, faz uma lambança. Calma que nós vamos contra-atacar. Outra arma que ele usa é a emboscada. Efésios 6 e 11 vai falar assim, Sofia. Vai falar assim: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, armadilhas. Matar
roubar e destruir. Aquele ladrão lá que fala pode ser tipificado, simbolizado como as coisas que Satanás gosta de fazer. Porque você não é bonito, rapaz, você parece um suricato. É feio que parece um guaxinim. Mas lá no serviço está aquela bonitona passando e oi. Você pode me passar o seu zap? A dona Maria está lá em casa, lavando louça, fazendo comida, cuidando dos meninos. E você está no WhatsApp, oi gata. Que silêncio. Nossa, de repente ficou um clima meio chato. Oi amor, não chama a mulher de amor faz anos. Oi amor. Cuidado com o homem do gás. Uma hora eu conto a história do homem do gás. Hoje eu não vou contar não. Você vai ficar curioso para saber. Oi! Brincadeira de sedução. Nossa, vi sua foto lá, como você está gata, nem parece que tem 40. Como você está linda, maravilhosa. Mas a sua mulher mesmo, você não elogia o cabra, safado. Vai brincando com Satanás, vai. Você já viu a história do gato? Gato que come ração. Sabe esses gatos sem vergonha, que não é raiz? Que gato raiz caça, né? Mas os gatos sem vergonha que vocês criam em casa, vocês compram ração para eles, compram Whiskas para eles. Eu fazendo comercial do uísque, da Whiskas. Mas o gato que come ração, ele não come rato. Ele tem nojinho de rato. Eu comer rato, tenho nojinho. Mas eles pegam. Eles pegam o rato. E tem gato que é tão sem vergonha. Olha o diabo como é que faz com você. Presta atenção, ô cabra. O gato, ele brinca com o rato. Eu vi uma vez um. Ele pegava o rato assim, segurava o rato com as unhas assim e soltava o rato. O rato corria. O gatinho olhava assim e falava assim, agora ele vai me soltar, ele vai me soltar, ele vai me soltar. Quando ele soltava o rato, ele corria e catava o rato de novo, aí buscava e trazia o rato. E ficava... Aí soltava o ratinho de novo, o ratinho, dessa vez ele vai me soltar. Ele pegava o rato de novo. Aí quando ele cansou de brincar com o rato, pergunta, o que ele fez? Pergunta. Matou o rato. Pegou o rato, fez assim na cabeça e soltou. Porque é assim que o diabo faz. Ele vai deixar você brincar. Ah, eu vou dar só um beijinho. Nós vamos ficar só no beijinho. Não vai acontecer nada. Olha o seu ministério indo por água abaixo. Olha o seu casamento indo por água abaixo. Olha você perdendo família. Olha você perdendo tudo. Olha você perdendo a vergonha. Olha você perdendo a sua comunhão. Porque depois que ele brinca, ele mata. Mas essa noite toda a legalidade. Vai ser retirada. Vai ser retirada. Porque o diabo, ele procura um prêmio. Ele procura um prêmio. Louco,
ainda essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem guardado, preparado, para quem será? O prêmio dele, o prêmio que ele quer, são as almas. O inferno, gente, o inferno não foi feito para o homem. Não, o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e os anjos dele. Mas ele quer arrastar os homens junto com ele para o inferno. Mas essa noite, o sangue do Senhor Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, e toda a legalidade vai ser repreendida em nome de Jesus. Mateus 25, 41, Jesus vai falar assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo. Mas ele quer te arrastar para lá. Ele quer arrastar os nossos filhos para lá. Gente, eu fiquei indignado no dia das bruxas. Halloween é o nome, né? Do ano passado, uma pessoa colocou uma foto de uma criança todo pintado de vermelho, com um rabo e um chifre. E a pessoa colocou assim, eu conheço essa criança, é filho de uma irmã lá da nossa igreja. Os pais estão oferecendo os filhos para demônios, dando para os demônios, falando assim: demônio, você é dono do meu filho. Pais colocando roupa pintando as meninas de caipirinha para dançar quadrilha, para uma festa católica destinada a Santo Antônio e quem? São João e Santo Antônio. Filho de crente não pula quadrilha não, rapaz. Faz as pintinhas na menininha, coloca a roupa de chiquinha, coloca o bigodinho no menininho e o chapéuzinho, oferecendo ele para ídolos. Aí a criança fica perturbada, não consegue dormir direito, qualquer coisinha a criança está gritando, está se batendo, está cheia de demônio. Maloque vive. Maloque não, né? Moloque. Moloque vive. Moloque reina. Moloque, ele era um deus amonita e fenício. Corpo de homem. Cabeça de boi ou leão. Alguns ficavam em pé, outros ficavam sentados. E a barriga dele era aberta, tinha um quadrado na barriga dele. Ali era um forno. E eles sacrificavam crianças. Crianças eram sacrificadas ali. A mulher já gerava uma criança sabendo que ela seria oferecida a Moloque. A criança nascia, cortava o cordão umbilical dela, ela já era enrolada em alguma coisa e era levada para o deus Moloque. Lá o forno estava ardendo, eles pegavam a criança e falavam: Deus Moloque, toma aqui a oferenda, e jogava a criança lá dentro. E o povo de Israel ficou fascinado quando viram aquilo, porque falaram para eles assim: olha, esse é o Deus da fertilidade, Nunca mais vai, tudo que vocês plantar agora vai crescer. Mas tem que oferecer para o Deus Moloque as crianças.
E hoje as crianças, Moloque vive. Moloque está nos celulares, que a criança passa o dia todinho brincando, fazendo um joguinho, não come, não bebe, fica jogando. Aquelas palavras, você não consegue entender nada, mas para o cérebro dele vai a mensagem. O babá do seu filho, da sua filha é o computador ou a televisão e você não sabe. Mas Moloque está lá dentro. A irmã foi, chamou o menino para almoçar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele não foi, ela foi lá e tirou o negócio da tomada. Ele foi e pegou uma faca e falou para ela assim: sua vaca, eu vou te matar. Completamente possesso de demônio. Essa criança está na EBT? Não. Os pais estão trazendo ela para a EBT, para a escola bíblica? Não. Eu vou falar, sabe por quê? Primeiro, seu filho tem que vir para a escola bíblica desde pequenininho, sem nem saber falar. Falando gugu dadá, ele tem que estar aqui. Mas nem você mesmo está. Mas não esquenta a cabeça não. Lá na frente você vai se arrepender. Mas coloca a criança na frente da televisão. Dá o celular na mão da criança para ele ficar jogando. Fica com a cabeça bitolada. Tem uns pais que falam assim: meu filho é especial. Especial nada, é você que está retardando o seu filho. E se tomar o celular, meu Deus do céu, se joga no chão, se arranha, bate os pés, faz birra. Estamos oferecendo os nossos filhos para Moloque. Quando chega a hora de vir para o culto, não quero. Quando chega a hora de vir para a escola bíblica, não quero. Aquela professora é chata. Tia Cris é chata, tia fulana é chata, tia não sei é chato, o pastor é chato. Todo mundo é chato. Lá na penitenciária, há uns anos atrás, agora não, que os crentes hoje em dia não colocam mais nome bíblico nos filhos, né? Agora é Enzo, agora é Noah, né? Agora é Joaquim, né? Mas até uns anos atrás, você ia lá nas visitas, estava Isaías, Ezequiel, Obadias, um monte, tudo filho de crente. Você sai dessas madrugadas para evangelizar no meio das praças, naquelas rodas onde está cheio de maconheiro, está cheio de filho de crente. É mais ou menos assim, Micaela, você que vai ser mãe, fé em Deus, vou apresentar. Se você ensinou o caminho e ele resolveu usar o livre-arbítrio dele, amém. Você ensinou o caminho. Mas se você não ensinou, a responsabilidade é tua. Em Levítico 18, 21, fala assim: da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Chega! Chega! Basta! Essa noite eu quero lavar minhas mãos diante da igreja e falar: qualquer responsabilidade com seu filho é tua, não é minha. Crente preguiçoso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quem quer ouvir a boa notícia, fala: eu quero. Fala: pastor, chega de bater. Então tá. Eu só falei verdade até agora, né? Mas a igreja vem. Fala: a igreja vem. Avisa lá. Se tiver algum demônio aqui no ar,
lá fora ou aqui dentro, corre, vai lá no inferno, avisa que a igreja refúgio está em pé. Fala que o pastor passou por um processo terrível, mas está em pé. Vai lá e avisa, ei, avisa, corre lá, avisa lá que nós estamos dispostos a brigar. Quem está disposto a brigar, levanta a mão, joga a mão para o céu e fala, eu. Mas a igreja vem com autoridade. Autoridade para repreender. E disse-lhe, Lucas capítulo 10 e 18, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eita. Mas eis que vos dou, abre a mão. Eis que vos dou poder. Pega. Eis que vos dou poder, versículo 19. Eis que vos dou poder. Então essa noite, com a autoridade do céu, espírito maligno, você que tem aprisionado os crentes em casa, você que tem colocado enfermidade nos crentes nos dias de culto, eu te repreendo agora, sai. Eita, você que tem colocado frieza espiritual, esse crente já não fala em língua há tanto tempo, falava, profetizava, marchava, mas agora está aí aprisionado com correntes espirituais. Eu digo para você, solta. Solta ele, solta ele, solta ele, solta ele, solta ela agora. Solta ela agora, solta a sua boca, solta a sua cintura, solta a sua perna agora, em nome de Jesus. Ei, palavassuriande comanais. Ei, ei, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Avisa lá que nós vamos brigar. Nós vamos apanhar, mas nós vamos bater também. Avisa lá. As nossas armas, elas não são carnais. 2 Coríntios 10 e 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Ei, aqui ó, é 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 aqui. Nós estávamos em 5 orando aqui na quinta-feira. Mas é com o nosso joelho, quando nós dobramos o joelho, o inferno treme. E quando você dobra o joelho, o inferno treme. Quando você abre a tua boca, quando você abre a tua boca, fala assim, está repreendido em nome de Jesus. Porque não é no seu nome, não é no meu nome, é no nome de Jesus, é no sangue de Jesus que eles serão repreendidos. Sai daqui agora, porque nós não te aceitamos. Sai daqui agora, porque nós temos arma, nós temos os nossos joelhos dobrados, nós temos o aleluia, nós temos o aleluia, nós temos o glória a Deus, nós temos a autoridade de Deus na nossa vida. Joga a mão para o céu e dá um glória a Deus, porque Ele está te dando autoridade. Estou sentindo uma unção aqui. Quem é batizado com o Espírito Santo fala em línguas. Quem tem dom de profecia, profetize. Quem tem revelação, conte a revelação. Mas essa noite, abra a sua boca aí. Vamos mostrar para todo o principado. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra os principados dos ares, nos lugares celestiais. Sim, eles estão aqui em cima, eles estão lá na frente, estão do meu lado direito, do meu lado esquerdo, debaixo do chão. Deixa eles ouvirem o barulho da igreja. Deixa eles ouvirem o barulho da igreja. Deixa ouvir o barulho da igreja.
Ele te deu autoridade. O louvor que os meninos cantam, né? Lutamos com arma de fé. Ou não são vocês? E não vos conformeis com este mundo. Mas transformável pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Nós estamos muito passivos, muito conformados. Vemos a igreja com cadeiras vazias e está tudo bem. Dia de terça-feira, que era para a igreja ter mais gente. Mas está tudo bem. Dia de quinta, está tudo bem. Está tudo bem nada, cabra. Está tudo bem nada. Estamos muito conformados. Assim tá bom. O crente não vem para a igreja, mas quando vem traz o dízimo, traz a oferta, tá bom. Estamos conformados. Mas eu vou falar que tem um que está inconformado. Onde tem mais um? Onde tem mais outra? Onde tem mais outra? Cutuca, agora eu sou pregador. Cutuca esse crente que está do lado e fala assim: eu não me conformo em você. Cutuca lá e fala: eu não me conformo em você. Eu não me conformo em você. Não. O Senhor me deu autoridade. Eu sou do tempo de ver pessoas com legião sendo libertas. Legião. Eu sou do tempo de ver o aleijado largar as muletas e vir andando aqui. Vinha andando. Presenciei tudo isso. Não posso me conformar. Não posso me conformar. Meu irmão, o pastor Josué, o farmacêutico, falou para meu pai assim: o menino está gelado. Já dilatou as pupilas dele. Leva no médico para pegar o atestado de óbito para enterrar essa criança. Que daqui a pouco vai começar a entrar em estado de decomposição. Como nós estamos conformados, né? Não vemos mais milagre normal. Cadê aquele povo que levantava falando em mistério e falava assim: assim diz o Senhor, não tem mais? Aquelas irmãs que quando começavam a orar, começava aquele cântico espiritual bonito. Vocês lembram disso? Chegava a deixar os pelinhos da gente tudo para cima. Tudo arrepiado. Os jovens marchando, pelo meio da igreja, falando em línguas, Começamos a ficar meio light, meio social, meio diferente, sabe? Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar às origens. Jesus Cristo ainda cura. Jesus Cristo ainda salva. Jesus Cristo ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Não podemos nos conformar com esse evangelhozinho light, evangelhozinho Nutella. Nós temos que voltar às origens. Eu não posso me conformar. Quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Não dá. Mas a igreja vem. Toda potestade de Itaquaquecetuba, Poá, Alto Tietê e região vai saber que tem um povo que vai brigar
vai saber que tem um povo, que tem uma adoração profética. Eita, 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 eita. Atos capítulo 16, no versículo 25, vai falar assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. A nossa adoração é profética. A nossa adoração vai promover um terremoto. Vai promover um terremoto lá no inferno. Vai promover um terremoto na nossa vida espiritual, na nossa vida material. Vai promover um terremoto. Ei, porque a nossa adoração, ela é profética. Para encerrar, a igreja vem impactada pelo Espírito Santo. Uma igreja cheia, não tem como Satanás resistir. Uma igreja fria, é fácil dele fazer lambança, é fácil dele fazer a bagunça que ele quiser. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, não. Então cutuca esse crente do seu lado e fala assim: seja cheio. Seja cheio. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Aquele que quiser sair daqui cheio, vai sair daqui cheio. Aquele que quiser sair daqui batizado com o Espírito Santo, vai sair batizado com o Espírito Santo. Ei! A partir de hoje, domingo, Deus está mudando o quadro desta igreja. Começa um novo ciclo. Começa um novo ciclo para De Refúgio. Joga a mão para o céu e dá um glória a Deus. Atos 2 e 4, e todos foram cheios. E todos foram cheios do Espírito Santo. Levanta a mão e fala assim: Espírito Santo, eu te autorizo a entrar na minha casa, entrar na minha vida, entrar no meu coração, e eu te autorizo a me usar. Então seja cheio do Espírito Santo agora e começa a falar em línguas. Seja cheio do Espírito Santo agora, começa a falar em línguas. Começa a falar em línguas, começa a profetizar, começa a dar glória a Deus. Começa a dar aleluia.